Olá, muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do 7º ano de Geografia, aqui pelo Centro de Mídias de Educação de São Paulo. Eu sou a professora Andréia Cardoso, atuo na equipe curricular de Geografia da SEDUC, aqui da COPED, e hoje aqui estou com o professor Antônio. Né? Oi, professor. Oi, bom dia a todos, como é que vocês estão? É um prazer estar com vocês novamente. Muito bom. Então, nós temos uma aula hoje para tratar de um tema muito interessante para vocês. Mas antes da gente chegar nesse tema, gostaria muito de colocar na tela o nome da nossa aula. Né? Então, é o nosso primeiro contato. Né? Então, é importante que vocês registrem o nome da aula para que depois vocês possam conversar com seus professores, né, das suas escolas, nas atividades que estão sendo feitas, né, com todos vocês. Então, a aula se chama A Linguagem Gráfica na Geografia. Ela é voltada para o 7º ano, primeiro bimestre. Essa aula ela foi construída, né, de forma colaborativa, aqui junto com o professor Antônio, né, professor Antônio? Perfeitamente. A equipe de Geografia está apoiando o professor, que chegou agora recentemente no nosso Centro de Mídias. Então, além de nós dois aqui no estúdio, a gente conta ainda com a participação da professora Mariana Martins Lemes, da professora Milene Soares Barbosa e do professor Sérgio Damiati, né, nessa equipe. Então, em outros momentos, vocês também vão se encontrar com eles e conhecer um pouquinho mais do trabalho aqui da equipe. E o que a gente vai trabalhar no dia de hoje a partir do tema da nossa aula? Então, fica também registrado para vocês na tela, né, para vocês anotarem, para vocês fazerem o print. Essa tela, né, essa informação ela é muito voltada para o nosso professor, que acompanha também o trabalho. Então, nós estamos no ensino fundamental nos anos finais, no 7º ano, primeiro bimestre. A habilidade do currículo paulista, que a gente vai tratar hoje, é a habilidade 10, que ela tem como objetivo, né, trabalhar e elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores e histogramas com base em dados socioeconômicos das regiões brasileiras. Qual é a unidade temática? Formas de representação e pensamento espacial. E qual é o objeto de conhecimento? Mapas temáticos do Brasil. Então, essas são as nossas principais informações para a gente começar o nosso diálogo de hoje. Agora eu passo a palavra para o professor Antônio, que vai dar continuidade à aula. Mas lembre-se, né, quando a gente começar a fazer as interações no nosso chat, né, no nosso bate-papo, responsabilidade, né, nesse diálogo, é importante que você registre a sua contribuição, a sua dúvida, e em algum momento a gente vai voltar para ler a participação de vocês, tá bom? Então, agora, professor Antônio, boa aula. Estamos aqui para te acompanhar. Muito obrigado, professora Andréia. Lembrando que a linguagem gráfica ela é super importante no nosso cotidiano. Ele aparece em jornais, na internet. Então, é importante vocês saberem como é que nós usamos e como fazemos um gráfico, né, através das representações. Nós temos um vídeo para apresentar, né, professora Andréia? Isso mesmo. É o vídeo da professora Mariana Martins Lemes, né? Ela tem contribuído muito para todas as aulas de geografia, ela está fazendo o isolamento social dela em outro município. Então, agora, por favor, acompanhe, anote as suas dúvidas, né? Preste bastante atenção na mensagem que a professora Mariana trouxe para a gente. Então, vamos para o vídeo, por favor. Oi, pessoas! Tudo bem? Aqui é a professora Mariana de novo. Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre a importância da linguagem gráfica para a geografia. Vamos lá?
Você já deve ter percebido que a geografia lida com várias informações sobre a realidade. Essas informações são importantes para compreendermos melhor o mundo em que vivemos. Quando analisamos uma série de dados, por exemplo, conseguimos perceber que alguns aspectos da realidade impactam em outros, e fica mais fácil identificar causas e consequências de diversos fenômenos. Além disso, analisar os dados em conjunto é mais revelador do que analisar o dado isolado. Por exemplo, você sabia que o brasileiro consome, em média, 5,5 kg de café por ano? Agora, isso é muito ou é pouco? Para isso, nós precisamos de outros dados, não é? Nós consumimos quase o dobro que quem mora lá no Reino Unido. Mas, quando comparamos o nosso consumo com o dos finlandeses, a gente percebe que não consome tanto café assim. Agora, comparar e analisar dados é algo muito útil, mas também demorado. Por isso, a geografia utiliza a linguagem gráfica, que é um jeito de representar as informações de uma maneira que a relação entre elas fica clara e a gente consegue identificar rapidinho. E há vários tipos de gráficos que podemos usar para essa análise. Vamos então para um exemplo, para você poder verificar como a linguagem gráfica pode nos ajudar a fazer uma análise de dados. Você vai fazer uma rápida análise sobre o número de focos de queimada que aconteceram nos biomas brasileiros entre 2018 e 2019. Essas informações vão aparecer aqui na tela de dois jeitos, em tabela e em gráfico. Eu vou fazer algumas perguntas para você sobre esses dados. Tente perceber onde é mais rápido conseguir a informação que eu estou perguntando, se na tabela ou no gráfico. Preparados? Qual é o bioma que teve mais focos de queimada no último ano? Qual é o bioma que teve menos focos de queimada no último ano? Os focos de queimada diminuíram ou aumentaram? Qual foi a quantidade de focos de queimada no bioma Caatinga em 2019? Bom, nessa atividade você deve ter reparado algumas coisas. As questões A, B e C eram respondidas mais facilmente se você olhasse para o gráfico. Isso acontece porque o gráfico nos permite comparar informações mais rapidamente. Afinal, um dado é maior do que o outro porque ele ocupa um espaço maior no gráfico. Já a pergunta D era mais fácil responder olhando para a tabela. Isso acontece porque ela não dependia da comparação entre os dados. Ela era uma informação específica que eu estava perguntando. Então percebam vocês que a linguagem gráfica é principalmente útil para a geografia quando a conclusão que eu preciso chegar depende da relação entre os dados que eu estou analisando. Tudo bem? É isso. Espero que tenha ficado clara a importância da linguagem gráfica para a geografia. Espero também que você tenha percebido que o gráfico pode ser muito útil no nosso dia a dia. Verifique em casa que informações podem ser representadas em um gráfico. Talvez você descubra novas coisas sobre a sua realidade a partir dessa ferramenta. Boa aula e até uma próxima vez. Olá, voltamos. Então, gostaríamos muito de agradecer a professora Mariana, que trouxe mais uma excelente participação aqui no nosso bate-papo. Os estudantes gostam muito das aulas da professora Mariana, estão aqui parabenizando, agradecendo, querem que esse trabalho realmente continue, professora Mariana, porque realmente a explicação, aí a contribuição é muito valiosa aqui para as aulas de Geografia do Centro de Mídias de São Paulo. Então, por favor, continue registrando as suas percepções sobre esse tema, as suas contribuições, as suas dúvidas, que a gente está aqui hoje para
conversar com vocês e tentar, né, explicar um pouquinho da relação da geografia com a linguagem gráfica, lembrando que é uma linguagem também presente em outros componentes, em outras áreas do conhecimento e que tem um super potencial e que vocês precisam cada vez mais conhecer, né, e entender essa linguagem. Então, vamos lá, professor Antônio, o que a gente tem agora na nossa aula? Então, nós vamos aprender aí como olhar o gráfico de colunas, né, através de informações que são dadas pela imprensa ou até numa sala de aula. Então, hoje nós vamos apresentar dois tipos de gráficos, né, que são o gráfico de colunas e o gráfico de barras. O primeiro que vai aparecer aí na tela de vocês é o gráfico de colunas. No gráfico de colunas, ele apresenta, né, colunas, né, que elas estão na vertical, e ela tem os dados, né, e a quantidade de afetados aí, de casos confirmados. Então, qual que é o título? Fala sobre o coronavírus, né? O coronavírus, né, vai no slide anterior, no coronavírus ele aparece lá a quantidade por região. Tá? Então, quando você observa o mapa, você vai observar o título, no caso ele mostra aí Covid-19, número de casos confirmados por região. No caso, como é no Brasil, vai apresentar as 5 regiões brasileiras. Então, nós temos lá o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. Então, no eixo horizontal, nós temos o quê? As variáveis, que nada mais são do que as regiões. Tá? Então, no caso aqui, nós temos aí os números de casos confirmados por regiões do Brasil. Tá, ok? Na parte da escala vertical, que é o eixo vertical, ele aparece a quantidade de casos confirmados. Tá? Então, baseado-se na escala, que vai de 10 em 10 mil, vocês conseguem observar os valores. Não tem como ver os números precisos, mas tem como ver a base dentro dessa coluna. Tá? Então, as colunas elas têm que estar na mesma posição, tá? Elas só mudam as variáveis dela pela quantidade de casos confirmados. Tá? Eles têm que ter a mesma distância. Tá? Então, quando você for fazer um gráfico, o que você faz? Você pega uma régua, pega um lápis, né, e faz a divisão, né, dos valores variáveis da vertical com os dados que você projetou. No caso, aí são as regiões. Tá? Então, lembrando que sempre é importante você dinamizar a questão do gráfico para mostrar, porque cada um tem uma forma de visualização. Então, é importante deixar bem claro o título, o que você quer mostrar no gráfico, as variáveis na coluna vertical, no caso das colunas, né, e a questão aí da horizontal, o dado que você pretende. Então, os dados são super importantes nessa situação aí. O outro gráfico que a gente vai dar uma visualizada aí é o gráfico de barras. Né? O caso do gráfico de barras, ele é o inverso do gráfico de colunas. Tá? O gráfico de colunas são na vertical, o gráfico de barras é na paralela. Pode ir. Então, o gráfico, como eu estava falando, o gráfico das colunas são na vertical e os gráficos de barras são na horizontal. Alguns chamam de gráficos de colunas, né? Mas o correto mesmo é você diferenciar o que é um gráfico de colunas com o gráfico de barras. Tá? No caso do gráfico de barras, nós temos o quê? Os óbitos confirmados pelo Covid-19. Tá? Estados com mais de 100 óbitos confirmados. Lembrando que são dados, né, já defasados, porque a gente está acompanhando na imprensa e está verificando que existem, né, a propagação está sendo bem rápida. Mas aqui no caso a gente está vendo, diferentemente do que a gente viu no gráfico de colunas, né, nas variáveis verticais estão os estados. Tá? Então, os principais estados aí que têm a maior quantidade aí de óbitos confirmados. Enquanto na horizontal nós temos aí a escala. Então, observando, por exemplo, São Paulo, né, ele está lá acima de 3 mil óbitos confirmados. Né? Rio de Janeiro vem logo em seguida. Então, veja que ele está numa escala, né, na qual mostra, né, a quantidade de maiores e menores. Não tem, na verdade, ele não tem uma classificação correta, né, mas é só verificar aí
pelo eixo que a gente observa a quantidade aí. Como eu falei do dado de colunas, a de barras também tem essa questão. São números, né, que são números parciais. Na visualização a gente não tem um número exato, mas tem como saber mais ou menos essa numeração. Tá? Então, esses dois tipos de gráficos, eles são bem utilizados, principalmente para mostrar quantidades, né, quando a gente não precisa fazer comparação de um dado para o outro. Não é, professora Andréia? Isso mesmo, professor. É importante, né? Tá na tela para vocês, mais uma vez, né, esse gráfico de barras. Né? A gente está passando aí por um período que a gente está assistindo muitos noticiários, né? Lendo jornais, pesquisando na internet sobre essa temática do novo coronavírus e como está repercutindo, né, nas nossas comunidades, na nossa vida. E é importante também que a gente faça a contextualização, né, a partir dessa questão do número de óbitos confirmados, não só conhecendo a realidade do nosso estado, mas a realidade de outros estados também. Né? E assim como uma fotografia, como um mapa, né, os gráficos também trazem aí importantes informações e dados sobre um determinado fenômeno, sobre uma determinada realidade, professor. Exatamente. O gráfico ele tem que ser muito claro. Né? Não é simplesmente colocar o gráfico, colocar os dados lá que as pessoas vão entender. Elas ficam com dúvidas. E o gráfico ele serve para isso, para um melhor entendimento do que se está sendo falado. Senão eu poderia falar, o estado de São Paulo tem 30 mil casos, o estado do Rio de Janeiro tem 15 mil casos, só que fica uma situação, uma informação artificial. Os gráficos não, eles mostram realmente aí a quantidade que é elaborada. Né? Como a gente mostrou esse gráfico de colunas e o gráfico de barras, e pelo entendimento de vocês, agora eu gostaria que vocês fizessem uma atividade em cima dessa proposta, né, professora Andréa? Isso mesmo. É uma atividade, né, que vocês podem depois aprofundar. Né? É importante que vocês conversem também com os seus professores de matemática, né, esclareçam as dúvidas, né, que provavelmente no 6º ano, agora no 7º ano, vocês já tenham tratado, né, desse tema nas aulas de matemática. Então, é importante lembrar de esclarecer as dúvidas com o professor de geografia e também com o professor de matemática. Então, acompanhem conosco na tela agora qual é a atividade proposta para essa aula de hoje do Centro de Mídias. Então, nós temos aí, a proposta é elaborar um gráfico de colunas de acordo com os dados da tabela. E o que essa tabela traz? Número de casos de internação por Covid-19 com comorbidades no Brasil, ou seja, as doenças associadas. Esses dados, né, eles foram coletados e publicados no dia 26, né, do 3 de 2020. Então, se vocês forem procurar aí em diferentes sites, né, confiáveis, hoje a gente vai ter já, provavelmente, né, uma modificação, uma diferença no total de pacientes com cada um tipo de doenças associadas. Então, agora, essa tela vai ficar por alguns instantes para vocês fazerem as anotações principais do tipo, né, de comorbidade de doença e a quantidade de pacientes de cada uma delas. Lembrando, né, que a seguir a gente apresenta para vocês quais são as questões que vocês vão responder durante a aula. Então, por uns 2 minutinhos, fique com com a tabela para vocês fazerem as anotações necessárias. Até já!
Isso, então, tempo suficiente, né? Voltamos aqui para vocês anotarem os principais tipos de doenças associadas ao coronavírus, né? O Covid-19, e a quantidade de pacientes. Então, só para relembrar aqui, o que a gente tem? Cardiopatia, 124 pacientes. Doenças hematológica crônica, 8 pacientes, doenças hepáticas, 4, asma, 8, diabetes, 82, doenças neurológicas, 9, pneumopatia, 31 e imunodepressão, 31. Então, foram... essa tabela traz para a gente o registro de 305 pacientes, né, que tiveram aí o caso confirmado. O que a gente tem agora como atividade é um gráfico de leitos hospitalares 2009, com o número de leitos hospitalares por 1.000 habitantes. Então, a partir das orientações do professor Antônio, vocês vão responder as 3 questões dessa atividade. Então, aí a gente tem a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Observem, né, o número de leitos em cada uma dessas regiões. Façam as suas anotações, que a gente tem 3 questões propostas para vocês responderem. Vamos para as questões? Por favor? Não, tá Vamos errado. lá. São 3 questões. Este é um gráfico de barras ou de colunas? Segunda questão. Qual é a região com mais leitos por habitantes? E qual é a região com menos? Terceira questão. Na região em que nós estamos, há quantos leitos hospitalares para cada 1.000 habitantes? Então, essas perguntas vão ficar na tela por alguns instantes, para vocês fazerem um print ou anotarem, e a gente volta com um gráfico para vocês observarem mais uma vez, para fazerem a devolutiva. Eu estou acompanhando aqui pelo chat, professor, a gente tem muitas contribuições, os alunos já estão respondendo, né, e daqui a pouco a gente comenta. Mais alguns minutinhos e a gente volta.
Olá, voltamos. Muito obrigada por todas as contribuições, né? Realmente vocês conseguiram aí desenvolver essa atividade e trazer as respostas para a gente, né, professor? Então, com relação à primeira questão, o que a gente tem, professor? Então, eu também quero agradecer vocês pela participação, né? A primeira questão que vocês responderam foi: esse é um gráfico de barras ou de colunas? Qual foi a resposta, professora? Olha, professor, eu estou olhando aqui, o que a gente tem? O Gabriel, o Murilo e a Sofia, por exemplo, falaram que é colunas. O Eduardo disse que é barras, mas a maioria das respostas, gráfico de colunas. Qual é a resposta correta? É o de colunas. Parabéns para quem respondeu correto, para quem respondeu de barras, né? Agora sabe que é de colunas, né? A segunda questão, ela é: qual a região com mais leitos por habitantes? E qual a região com menos leitos? Isso. Responderam? Responderam. Também bombou o nosso bate-papo. Então, a gente traz aqui em destaque a contribuição do Jadiel, né, que fala que com mais é a região centro-oeste e com menos é a região norte. A estudante Sofia também respondeu que mais é centro-oeste e menos é norte. E a maioria das respostas, né, foram região com mais leitos, centro-oeste, e com menos leito, a norte, professor. Qual é a resposta correta? Muito bom, é isso aí mesmo. As com mais são a centro-oeste e a com menos é a região norte. E a terceira, que eu considero, né, a mais complicada de responder, vamos ver se alguém conseguiu responder, né? Na região em que nós estamos, há quantos leitos hospitalares para cada 1.000 habitantes? Teve resposta? Sim, muitas respostas. Olha, eu vou destacar aqui a contribuição do Isaías, 2,5 leitos por 1.000 habitantes. Foi a resposta também do estudante João Vitor, né, e da estudante Sofia também. E o Nicolas, ele respondeu 2,4 leitos por 1.000 habitantes. A maioria das respostas, professor, ficou entre 2,3 a 2,5 mil leitos por 1.000 habitantes. Qual que é a resposta correta? Muito bom, vocês chegaram, nós podemos considerar que estão corretas, porque como eu falei para vocês, não dá para visualizar o número correto, e sim o número aproximado. O número correto seria de 2,35 para cada 1.000 habitantes, mas estão de parabéns para quem conseguiu visualizar e principalmente saber que a região nossa é o Sudeste, né? Agora nós podemos ver aí a atividade anterior, né, uma resposta. Eu sei que pode ser que muitos não conseguiram finalizar, mas a gente pode estar dando uma noção de como fica o gráfico de colunas da atividade anterior, só para vocês terem uma ideia, né, professora Andréa? Isso mesmo. Vocês lembram que a gente ficou um tempo na tela, né, a exposição de uma tabela para vocês, né, com relação para vocês conhecerem um pouco mais da realidade, de como que realmente essa situação está acontecendo. E agora o professor vai comentar um pouquinho, né, dessa devolutiva. Na realidade, vocês estão observando as colunas, né, e o número de casos aí de internação de comorbidades, né? Então, a comorbidade é a doença que o paciente tem, né, o que acaba até ocasionando uma maior gravidade no Covid. Okay? Então, temos lá todas as colunas com as respectivas comorbidades. Para quem não conseguiu terminar, já conseguiu dar uma olhada. Para quem conseguiu terminar, parabéns, né, porque isso mostra que vocês aí conseguiram acompanhar as aulas e entender, né? Eu queria agradecer imensamente, de coração, aí, a participação de todos no chat, né? Esperamos estar nas próximas aulas aí, né? Eu, a professora Andréa, participando aí das aulas. Então, um bom dia para todos e até a próxima, né, professora Andréa? Sim, eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam, agradeço aqui a participação, a aula do professor Antônio, né? Voltaremos em breve com muitas outras aulas no 7º ano de Geografia e conversem com seus professores, esclareçam as suas dúvidas, né? E tragam sempre aqui excelentes contribuições para fortalecer o nosso diálogo e que vocês aprendam cada vez mais. Então, ficamos aqui com a nossa aula de hoje, a linguagem gráfica na geografia, e até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.